A todas las asistentes. Bien, estamos hoy día finalizando un segundo ciclo de conversatorios. Ya son 6 eventos hasta el minuto en lo que ha sido este programa de este año, liderado por Bárbara y la carrera de kinesiología. Y para nosotros, bueno, es todo un orgullo, obviamente, poder posicionar en una temática de tanta importancia para la salud pública de nuestro país y además tan especial, ¿no es cierto?, para cualquier familia y para cualquier integrante de una familia que le toque enfrentar, ¿no es cierto?, un proceso de estas características. He reiterado siempre, bueno, primero las felicitaciones a Bárbara por el impulso, la gestión y la organización de todos estos conversatorios, al público que nos ha acompañado en las diferentes actividades por el interés, y bueno, y ahora en particular a la doctora que nos acompaña desde Brasil, ¿no es cierto?, Sao Paulo, y que hoy día, ¿no es cierto?, tiene este tema de la prevención del cáncer cervicuterino. Así que agradecer a la doctora Samantha López de Almeida, su disposición a colaborarnos en esta oportunidad, a estrechar lazos también dentro de las pocas ventajas que tal vez o oportunidades que ha brindado esta situación de la pandemia y del coronavirus, ha sido acercar distancias y poder acortar distancias geográficas, y nos ha dado la posibilidad hoy día de poder compartir entonces esta exposición. Así que mis saludos y agradecimiento a Samantha, y ojalá que sea una muy buena conversación, y vamos a iniciar prontamente ya el tercer ciclo, ¿no es cierto?, de conversatorios. Así que mucho éxito, muchas gracias a todos, y un gran saludo para la doctora y para Bárbara. Muchas gracias, Jaime. Bueno, darle la bienvenida nuevamente a Samantha, darle gracias por su disposición, por querer participar de esta actividad, para que ella pueda comenzar con su exposición. Primero, obviamente, la voy a presentar y les voy a contar quién es. Ella es fisioterapeuta, que es lo mismo que kinesiólogo para nosotros aquí en Chile. Tiene un grado de magíster y además recientemente, el año pasado, recibió su título de doctorado y es especialista, en oncología por la Asociación Brasilera de Fisioterapia en Oncología y en Salud de la Mujer. Y además ella trabaja tanto en la Universidad Federal de Sao Paulo como en el Hospital Universitario de esta misma universidad. Así que de todos los temas que Samantha maneja, estuvimos conversando y yo le pedí que nos pudiera hablar acerca de prevención de cáncer de cuello de útero, ya que es un tema bastante prevalente y muy importante de abordar porque hay bastante desconocimiento, eso hablábamos ayer. Así que aquí la idea es que podamos aprender todos y que podamos también ir derribando algunos mitos que existen alrededor de este tema. Así que, Sami, te dejo ahí a cargo para que puedas comenzar. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Jaime. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço muito. Quero parabenizar a Bárbara pelo projeto. Muito interessante. Eu quero primeiro pedir desculpas, eu não tenho capacidade de falar em espanhol. Vou falar em português, mas vou falar devagar. E qualquer dúvida em relação à linguagem também, vocês podem me perguntar, certo? Quando eu tenho falado com a Bárbara faz um certo tempo, é um laço que a gente está criando aí faz um certo tempo, e que eu acho essencial, e que vai ser maravilhoso para a gente, e eu estar aqui é mais um passo desse laço aí que a gente está criando. Eu escolhi esse tema, o Jaime falou uma coisa que eu vou falar exatamente, né? Nós, como fisioterapeutas ou kinesiólogos, nós temos que pensar em prevenção, né? Nós não somos reabilitadores, nós somos promotores de saúde. Então, prevenção é algo que deve estar na nossa alma, a gente deve respirar prevenção. E em todos os lugares, inclusive pensando na gente, nos nossos familiares. Por isso que eu acho essencial, e eu quis trazer para vocês
esse tema que é muito importante de discutirmos. Vamos lá. Não vou falar meus títulos, a Bárbara já me apresentou. Aqui está a minha formação. Eu só quero acrescentar que eu tenho 17 anos de formada e 16 anos trabalhando no Sistema Único de Saúde do Brasil, trabalhando no Serviço Público de Saúde. E por isso que também, né, prevenção está aí na minha alma e é um tema que eu adoro falar. E eu amo trabalhar no Sistema Público de Saúde aqui do Brasil. Este documento, essa estimativa 2020 do INCA, que é ligado ao Ministério da Saúde, né, o Instituto Nacional do Câncer aqui do Brasil, é um documento lançado periodicamente. O mais atual é este, que foi lançado agora em 2020, e ele é referente à estimativa de incidência de câncer nos próximos 3 anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022. O câncer, a gente sabe que é um problema de saúde mundial. Dentre os tumores mais incidentes, aqui eu vou falar do lado da população feminina, a partir de 2020, o mais incidente, com exceção do câncer de pele não melanoma, é o câncer de mama, representando aí cerca de 30% dos casos. Mas quando nós avaliamos somente os cânceres ginecológicos da região pélvica, o câncer de colo de útero é o primeiro dentre os ginecológicos. E a gente vai ver mais para frente que isso não deveria acontecer. Isso ocorre por uma falha nossa como sistema de saúde. Que o câncer de colo de útero, ele é prevenível. Ele é um dos poucos cânceres que é praticamente totalmente prevenível. Então, dentre os cânceres ginecológicos, aí o câncer de colo de útero no meu país, infelizmente, lidera os casos. Só lembrando, né, o nosso útero, ele tem o colo do útero, o corpo do útero. O colo do útero é aqui essa regiãozinha, aqui tem o introito, né, o orifício externo, e essa região toda aqui é a região do colo do útero. É importante a gente saber, porque o tumor ele pode estar tanto nessa região externa, quanto ali dentro do colo do útero. E a gente vai ver a diferença disso quando for falar em rastreamento, certo? Então, segundo aquele documento de incidência, estimam-se aqui para o Brasil, a cada ano, entre 2022 e 2020 e 2022, 16.590 novos casos. Ela pediu para eu falar mais devagar, mais despacito. Sim, mais despacito, por favor, porque... Desculpa. 16.590 casos novos de câncer de colo por ano. Este é um problema de países com baixos níveis de desenvolvimento humano. Em países desenvolvidos, essa alta taxa de câncer de colo de útero não acontece. E se a gente for pegar a mortalidade por câncer de colo, de cada 10 mulheres, 9 das mulheres que morrem em decorrência do câncer de colo de útero está em países menos desenvolvidos. Então, tem total relação com acesso à saúde. E isso é uma coisa que vocês, qualquer profissional de saúde tem obrigação de lutar para mudar no nosso perfil de país. Eu quero, nessa conversa, que algumas coisas fiquem fixas na nossa cabeça. A primeira delas é câncer de colo de útero e HPV. O HPV é o Human Papilloma Virus, né? É a sigla para Human Papilloma Virus. É um vírus extremamente frequente na população e praticamente todos os casos de câncer de colo de útero são ocasionados por uma infecção de HPV que não se resolveu ao longo da nossa vida. Existem mais de 100 tipos identificados de HPV. Destes, 40 podem infectar o trato genital. E de 12 a 18 tipos são oncogênicos.
Aqui está a relação de tipos oncogênicos de câncer de colo. Vocês podem ver que tem tipos com alto risco oncogênico e tipos com baixo risco oncogênico. Os principais são esses que eu separei aqui. Principalmente o 16 e o 18, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Tem 2 tipos oncogênicos, mas de baixo risco, que a gente tem que conversar também, porque eles são bastante responsáveis por aquelas lesões benignas, aquelas verrugas anogenitais, que elas podem impactar muito negativamente na qualidade de vida das mulheres, principalmente nas imunossuprimidas, pois essas verrugas nas imunossuprimidas, elas recidivam muito, né? Então, a gente tem que trabalhar com prevenção disso também. O HPV, infelizmente, ele é extremamente frequente. 80% da população sexualmente ativa já se infectou por HPV. Então, ele está extremamente prevalente no nosso meio. Todo mundo que tem HPV vai ter câncer de colo? Não. Em 90% das vezes, o nosso sistema imunológico é capaz de combater e a gente deixa de ter aquele HPV. O câncer ocorre quando, por algum motivo, o nosso corpo não destrói aquele HPV e ele continua ali no nosso trato genital e vai tendo uma cascata de complicações que a gente vai ver a seguir. Então, esta é a história natural do câncer. Então, primeiro, um epitélio normal. Nós não tivemos contato com HPV ainda. Em algum momento da nossa vida, nós temos o contato com a infecção pelo HPV. 90% das vezes, essa infecção se resolve. Se por algum motivo o nosso sistema imunológico não for capaz de combater essa infecção, o vírus pode continuar lá e causar uma lesão precursora, que ainda não é câncer. E essa lesão, ela pode ser detectada nos nossos exames de rotina, de rastreamento. Essa lesão precursora, ela pode também regredir e voltar à normalidade, dependendo do grau, ou ela pode progredir para câncer se ela não for tratada. Então, a gente já consegue ver que a gente consegue trabalhar com prevenção primária, prevenindo a infecção pelo HPV, e prevenção secundária, tratando uma lesão precursora. A gente consegue intervir em todo o processo da história natural da doença. Aqui é um gráfico que mostra essa história natural da doença e a idade das mulheres. E eu acho importante a gente entender isso. Aqui, o pico de infecção por HPV é ali entre os 15 e 20 anos, mais ou menos entre os 17 anos, que é onde as meninas geralmente iniciam a atividade sexual. 90% dos casos vai se resolver. Caso não se resolva, ali próximo aos 30 anos, já está tendo o pico das lesões precursoras. E aqui, a partir do 30, começa a ter aumento da taxa de câncer, né? Aumentando aí ao longo da vida, principalmente ali cerca de 35 anos, de 40 anos. Eu gosto de fazer uma pausa neste momento e fazer a gente refletir. Eu não vou falar hoje sobre tratamento do câncer do colo, mas eu quero que vocês saibam que o tratamento do câncer do colo impacta absurdamente mal na qualidade de vida das pessoas. É um tratamento que muitas vezes ou é uma cirurgia bastante agressiva ou é radioquimioterapia. E essa mulher aí, entre 30 e 40 anos, se ela não tiver tido filho, ela vai fazer um tratamento que vai... ou ela vai tirar o útero, ou ela vai ter falência ovariana, e isso vai impactar também na fertilidade dessas mulheres. E a gente precisa saber disso quando formos falar também de prevenção do câncer de colo. Bom,
Eu já falei que eu quero que a primeira coisa que fique pensou em câncer de colo, pensou em HPV. A infecção pelo HPV, ela é preditiva para o desenvolvimento do câncer de colo. E como que a gente se infecta pelo HPV? Basicamente, por relações sexuais desprotegidas, certo? Não necessariamente relação com penetração. Pode ocorrer pelo sexo oral, ou por manipulação de secreções, e isso pode ocorrer também em relações homoafetivas femininas. A gente tem, às vezes, a Bárbara falou em mitos, a gente tem o mito que a mulher que não tem penetração não pode ter HPV. Não, ela pode ter HPV, tá? Por conta dos outros tipos de contato com secreções de mucosas contaminadas. Pode se passar pelo parto, manipulação de secreção, masturbação de companheiro com a mão é mais raro, mas pode acontecer. E não tem evidência se é passível pegar HPV usando vaso sanitário, toalhas, mas são hábitos, principalmente uso de toalhas e roupas íntimas, a gente não deve compartilhar estes objetos, certo? Vamos lá. Outros fatores de risco, então, né? Se a gente parar para pensar em infecção pelo HPV, quanto mais parceiros sexuais nós tivermos, maior a chance de termos contato com o HPV, principalmente um HPV oncogênico. Então, ter múltiplos parceiros sexuais. Eu falei que o nosso sistema imunológico é capaz de destruir o vírus. Se eu tenho algum comprometimento imunológico, se eu tenho imunossupressão, também é um fator de risco, porque aquele HPV não será destruído e pode evoluir, né, para lesão precursora e para câncer. Uso de contraceptivos orais por uma certa alteração ali da exposição da zona de transformação, que eu vou falar daqui a pouquinho, e também porque meninas que tomam anticoncepcional tendem a usar menos preservativo e tem mais contato com DSTs. O tabagismo é um fator de risco para o HPV se fixar e para as lesões recidivarem. Então, tabagistas que têm HPV, idealmente deveriam parar o uso do tabaco, ou mesmo aquelas pacientes que já foram tratadas, elas deveriam parar de fumar, porque elas recidivam muito, certo? Os fatores genéticos estão mais relacionados com os fatores de imunossupressão. Aqui grifado, 2 itens: início precoce da atividade sexual e multiparidade. Por quê? Porque tem mais exposição ali das células da parte de dentro do colo do útero. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Então, lembra que eu falei que o colo do útero é toda essa regiãozinha aqui. Tem essa parte externa que está em contato com a vagina e essa partezinha mais interna. Essa parte interna é o endocérvice. Ela é formada por uma camada só de células, um epitélio denominado epitélio colunar ou epitélio glandular. E aqui na parte mais externa é a ectocérvice, que ela é coberta por epitélio escamoso. E são várias camadas, vocês conseguem ver aqui do lado. A ectocérvice, várias camadas, a endocérvice, uma camada só. E essa região de transição de um para outro é a junção, a tal da JEC, né? A junção escamosa colunar ou escamo colunar. É o encontro dos 2 tipos de epitélio. Aqui a gente pode visualizar a endocérvice, essa regiãozinha mais externa, a ectocérvice aqui. Se a gente lembrar que a vagina tem um pH ácido, a gente consegue entender que essa região aqui externa, ela está sendo o tempo todo submetida a essa acidez vaginal. Quando a gente entra na puberdade, o que acontece? O colo, ele abre um pouquinho e essas células aqui de dentro, elas vão se exteriorizando. E essa exteriorização maior da endocérvice, com formação do que a gente chama de uma zona de transição,
daquelas células internas, elas vão, ao longo do tempo, se transformar naquele tipo de célula externa, mas na puberdade e na gestação é onde tem mais exposição dessa zona de transformação. E também com os contraceptivos orais. Qual que é o problema disso? O problema é que o HPV, ele fixa, a zona de transformação é um dos principais locais que o HPV fixa e não é combatido. Então, os momentos onde essa zona de transformação está mais exposta são mais críticos. Se eu tiver contato com HPV neste momento, pode ser mais difícil do meu sistema imunológico combater. Um resumo, né? Então, a infecção pelo HPV, ela é causa necessária, mas principalmente questões relacionadas ao nosso estilo de vida, eles estão relacionados também com o aumento de risco, certo? Só fazendo um adendo, quando eu falo em imunossupressão, a gente tem que pensar nas soropositivas, nas mulheres HIV, nas pacientes com doenças reumatológicas que tomam imunossupressores e nos pacientes transplantados, principalmente, certo? Voltando na história natural da doença e na faixa etária, então lembrando ali naquele pico que dá entre os 15 e os 20 anos, aqui, antes do primeiro contato com HPV, a gente tem armas para trabalhar com prevenção primária. A principal arma é a vacinação. Eu vou falar bem detalhadamente da vacinação, mas a gente consegue trabalhar com prevenção primária aqui. Uma vez tendo contato com esse HPV e esse HPV por algum motivo não foi destruído, a gente consegue trabalhar com prevenção secundária fazendo os exames de rastreamento, porque o câncer do colo do útero, ele consegue ser diagnosticado antes de virar câncer, né? Então, a gente consegue diagnosticar uma lesão pré-cancerígena com nosso exame de rastreamento. E aqui falando em prevenção terciária, também a prevenção de recidivas nas mulheres que vieram a ter o câncer e o tratamento em si. Em relação à prevenção primária, se a gente parar para pensar que a maioria das vezes o HPV ele é transmitido por um contato sexual, a gente consegue trabalhar com prevenção primária, com orientação de barreiras mecânicas, que são os preservativos, certo? Infelizmente, o preservativo não protege 100% dos casos de infecção pelo HPV. Por quê? Porque às vezes o vírus ele está ali no monte pubiano. Então, qualquer secreção ali naquela região perineal, ela pode passar, independente do preservativo. Ah, mas então não é para orientar preservativo? Não, não estou falando isso. Estou falando que o preservativo protege cerca de 80% das vezes. É para usar? É para usar. Não só para a prevenção da HPV, para a prevenção de outras DSTs. Mas a gente tem que saber que não protege 100%. Acredita-se que o preservativo feminino protege um pouco mais. O preservativo feminino, ele tem 2 anéis, para quem nunca viu. Tem um anel que fica bem em volta da vulva, o anel externo, e protege uma região um pouco maior. Mas mesmo assim, não previne 100%. A nossa principal arma, a meu ver, de prevenção primária é a vacinação. Então, aqui no Brasil, a vacina contra o HPV, ela é disponibilizada pelo SUS, que é o nosso Sistema Público de Saúde, desde 2014. Ela é ofertada a meninas de 9 a 13 anos, são 2 doses. Por quê? Porque ela é mais eficaz antes da exposição ao vírus, certo? Nós temos no mercado 2 tipos de vacina. A vacina bivalente, que ela protege só daqueles 2 principais tipos oncogênicos, o 16 e o 18, e nós temos a tetravalente, que além desses 2 tipos,
ela também previne aqueles 2 tipos de baixo risco, o 6 e o 11, responsáveis por aquelas verrugas anogenitais. Aqui no Brasil, nós temos, pelo Sistema Público de Saúde, nessa faixa etária para as meninas, a vacina tetravalente, desde 2014. E a partir de 2017, a vacinação também passou a ser ofertada para os meninos. Os meninos são portadores do HPV também. Com a vacinação, eles estão protegidos das verrugas anogenitais, do câncer de pênis, que não é 100% de relação do câncer de pênis com HPV, mas o HPV também é fator de risco para câncer de pênis. E os meninos, estando sem o vírus, eles deixam de disseminar o vírus para as meninas. Então, é importante que os meninos também sejam vacinados. Aqui é um artigo que foi publicado o ano passado, que ele trouxe várias questões em relação à vacinação, né? E uma questão principal é que a vacinação, hoje, nós já sabemos que ela pode sim prevenir o câncer do colo do útero. Quando começou a vacinação aqui no Brasil, em 2014, teve muita resistência, e ainda tem. E uma das falas era que não se podia afirmar que protegia do câncer de colo. Hoje nós já podemos afirmar. Estudos populacionais já evidenciam que a vacinação previne até cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, a vacinação é um meio eficaz de combate, de prevenção primária ao câncer de colo de útero. Outra retórica que tivemos aqui foram aqueles casos na mídia de que as meninas passam mal. E hoje também nós já sabemos na literatura, com base na literatura, que a vacinação, ela é segura, ela não causa esses efeitos colaterais, certo? E importante também, nós temos muito preconceito aqui com a vacina. Pessoas, e isso eu falo de todas as classes sociais, acham que vacinar uma criança, uma menina ou um menino, vai estimular com que esta criança inicie a atividade sexual dela. E isso não existe, né? A vacinação está aí para proteger essas crianças, para deixar que elas tenham câncer de colo lá no futuro. Então, a gente, como profissional de saúde, tem que, aos poucos, quebrar esse preconceito, que muitas vezes está no nosso círculo de amizades, né? Quebrar esse preconceito e estimular a vacinação, visto a importância dessa vacina na prevenção do câncer de colo de útero. Nós temos aqui no Brasil uma campanha de diversas instituições de oncologia cujo objetivo é que os nossos filhos sejam a primeira geração sem câncer de colo de útero. Nós conseguimos reduzir muito a incidência de câncer de colo de útero e devemos lutar para que a vacina tenha mais assiduidade. Uma outra forma de prevenção primária é a orientação. As pessoas sabem desta relação do HPV com câncer de colo? Não sabem. Muitos profissionais de saúde não sabem. As pessoas precisam saber disso e de todas as questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. Nós precisamos orientar. Aqui tem um limite muito tênue de orientar e impor condutas. Não podemos impor conduta às pessoas. Saúde sexual e reprodutiva é direito do cidadão, mas nós devemos sim orientar as pessoas para que elas tenham o autocuidado consciente de todas as alterações que, por exemplo, aqui neste caso, o HPV pode causar. Como medida de prevenção primária também, o combate do tabagismo. O câncer do colo de útero, ele tem um grande potencial de cura quando diagnosticado precocemente, ou quando nem tenha virado câncer, quando a gente consegue diagnosticar uma lesão precursora. É um dos planos daqui do Ministério da Saúde, o enfrentamento do câncer do colo de útero, porque
não deveria ser, né, o câncer ginecológico mais incidente. Isso é questão de que nós, como profissionais de saúde, como serviço de saúde, temos que combater. Infelizmente, nenhuma medida de prevenção primária é 100% eficaz. Mesmo a vacinação, vocês viram que previne 70%, não 100%, porque a vacina não é contra todos os tipos oncogênicos. Então, além de adotar medidas de prevenção primária, temos que adotar medidas de prevenção secundária, com diagnóstico precoce. E o exame para detectar essas lesões é a citologia oncótica, ou o exame mais conhecido aqui como Papa Nicolau, que ele vai detectar atipias e lesões precursoras. A recomendação aqui, depois vai ser interessante eu saber como é aí, é que o Papa Nicolau, o rastreamento do câncer de colo, seja realizado a partir dos 25 anos de idade em meninas, em mulheres que já tenham tido atividade sexual. Depois de 2 exames, aí a partir dos 25 faz uma vez por ano. Depois de 2 exames negativos, esse exame vai ser repetido a cada 3 anos e interrompido aos 64 anos. Esta é a recomendação aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. E a retórica de não se fazer o exame antes dos 25 anos é que, pensando na história natural da doença, fazer um exame muito precocemente vai detectar uma alteração, uma atipia, que ao longo dos anos deixaria de existir. E você detectar uma lesão, esta lesão vai ser tratada. E essas meninas poderiam estar sendo submetidas a procedimentos desnecessários, sendo que aquela lesão se resolveria sozinha ao longo dos anos. Por isso que aqui pelo Ministério da Saúde não se recomenda rastrear antes dos 25 anos. O que o exame vai encontrar de alteração, né? As lesões, as atipias e as lesões epiteliais. Infelizmente, aqui no Brasil também, a adesão ao exame de rastreamento, a citologia oncótica, ela é menor do que o esperado. E nós tivemos 2 estudos realizados em cidades do interior de São Paulo que foram verificar por que as mulheres não faziam os exames. E o que elas falaram? Isso, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e falta de tempo. Então, as unidades básicas de saúde aqui públicas, elas funcionam de segunda a sexta e fecham aí cerca de 5 horas da tarde. Então, essas mulheres ou trabalham, ou cuidam de filhos, ou cuidam de netos e não conseguem ir. E aqui, que eu grifei, elas têm medo e vergonha de expor o corpo, dificuldade em discutir sexualidade e dor durante o exame. Infelizmente, nós como sociedade, e aqui no Brasil eu vejo muito ainda, existe um tabu e uma repressão enorme à região pélvica feminina. E elas não conseguem se olhar, elas não conseguem mostrar a região pélvica, eu falei mostrar entre aspas, elas têm vergonha de ir ao médico e acabam não fazendo o rastreamento. E a relação da dor durante o exame também. Nós, fisioterapeutas que trabalhamos com essa parte de assoalho pélvico, podemos trabalhar essa dor. Eu já trabalhei muitos anos com pacientes vagínicas, com vaginismo, que não conseguiam fazer os exames, e trabalhando a musculatura delas, elas conseguiram fazer o exame. Então, nós como fisioterapeutas, trabalharmos essa dor pélvica dessa mulher e essa questão de autoconhecimento de sexualidade, nós podemos facilitar com que elas realizem os exames. Então, é uma forma também de trabalharmos com prevenção. Uma coisa muito importante, a gente tem que saber ler o exame do Papa Nicolau. Isso é importante, eu quero que vocês prestem muita atenção para nossos pacientes, para nós como mulheres, para nós como pessoas que têm mães, irmãs, primas, filhas. Nós temos que saber ler o exame.
E uma das principais falhas que acontece de diagnóstico é que quando o exame é feito, a amostra não é satisfatória. Então, vamos lá lembrar a anatomia. Por que que eu falei aquilo? Então, lembra, tem as células escamosas aqui dentro, aqui fora, perdão, na região externa do colo do útero. Dentro tem as células glandulares ou colunares e tem aquela zona de transformação, que no exame, as células da zona de transformação vão vir como células metaplásicas. O Papa Nicolau, ele tem que pegar, se possível, os 3 tipos de célula, ou pelo menos 2. O que eu vejo acontecer muito aqui no meu setor, eu trabalho na enfermaria de ginecologia, eu atendo essas pacientes toda semana, é que elas fazem o rastreamento, mas a amostra não é satisfatória, só pega a parte externa e o tumor é glandular, isso acontece muito. Então, ao recebermos o nosso exame, ao pegarmos o exame de uma paciente, temos que olhar se a amostra foi adequada. Se tem pelo menos dois desses 3 tipos de célula, escamosa, glandular e metaplásica. Só lembrando, então, o Papa Nicolau, ele é feito, colocado o espéculo, e o exame tem 2 partes. Tem essa espátulazinha aqui de madeira, que faz uma raspagem da parte mais externa do colo, e depois tem a parte com essa escovinha, que faz uma raspagem ali do canal endocervical, exatamente para pegar todos os tipos de célula necessários, certo? A nomenclatura que a gente utiliza aqui no Brasil, que eu acho que é uma nomenclatura que deve se utilizar aí no Chile também, para a patologia, né, para a avaliação patológica do Papa Nicolau, é o sistema Bethesda. Esse sistema mudou a nomenclatura ao longo dos anos, e atualmente o que vamos identificar é isso. Ou veio normal, ou alterações benignas, ou vem alguma atipia, ou vem lesão intraepitelial de baixo ou alto grau, ou vem um carcinoma in situ ou invasor, certo? É importante a gente saber as diferentes alterações que podem vir, pois elas vão direcionar o segmento do rastreamento, certo? Mesmo quando vem uma atipia, a gente tem que saber se essa atipia é daquela célula mais externa, da célula escamosa, se é da célula glandular, da célula lá de dentro, ou se é de origem indefinida. Então, o que nós vamos ver? Esse quadro exemplifica bem. Primeiro, se vieram as células representadas, tá? Se veio satisfatório. Idealmente, as células colunares, escamosas ou metaplásicas. Células colunares e glandulares é a mesma coisa, certo? Depois, pode vir um exame normal ou com alterações benignas. O que pode ser de alteração benigna? Geralmente é alguma questão de inflamação ou de infecção. O mesmo é essa metaplasia, que é essa zona de transformação. Veio normal, sem nada, ou alterações benignas, o rastreamento vai seguir conforme o preconizado, né? Aqui a cada 3 anos. Mas pode vir uma atipia ou uma lesão intraepitelial. Então, as atipias, a gente tem que saber se elas vieram de células epiteliais, daquela célula mais de fora, ou de células glandulares. Quando é de células epiteliais, ou células escamosas, aqui na nossa nomenclatura vem essa sigla ASC. E essa atipia de célula epitelial, ela pode ser denominada ASC-U, quando é somente uma atipia, ou ASC-H. Quando o patologista olha, ele acha que é uma atipia, mas ele não tem certeza, e ele fala, não posso descartar a invasão. Então, dependendo da atipia que vier, o segmento vai ser diferente. Ou pode já vir as lesões intraepiteliais, de baixo ou de alto grau, ou já aqui um carcinoma. Se a alteração foi de célula glandular, vai vir a sigla AGC, que é a atipia de célula glandular. Ou pode vir já um adenocarcinoma in situ, ou um adenocarcinoma invasor. Essa tabelinha aqui resume exatamente o segmento, dependendo do que for vir, tá? Então,
Eu grifei aqui para ficar bem claro. Se vier uma atipia de célula epitelial, uma asquiúsa, simplesmente atipia, ou uma lesão intraepitelial de baixo grau, não necessariamente neste momento é necessário fazer uma biópsia. Essa paciente pode ser seguida, ela em vez de voltar a cada 3 anos, ela vai voltar mais recentemente, dependendo da idade dela. Agora, se vier qualquer outra alteração, uma ASC-H, que é uma atipia que não se pode descartar em invasão, uma atipia de célula glandular, uma atipia de origem indefinida, ou uma lesão de alto grau, aí sim, ou se vier já um carcinoma in situ invasivo, aí sim essa mulher vai precisar fazer a biópsia, certo? Eu vou trazer um adendo aqui, que existe mais recentemente o exame, o teste de HPV. O teste de HPV, aqui no Brasil, depois eu quero saber aí no Chile, aqui no Brasil ele não é coberto pelo sistema de saúde público. Isso só existe no sistema particular, certo? A mulher que tem uma dessas alterações, ou a ASCIUS, ou a lesão intraepitelial de baixo grau, ela pode confirmar a necessidade também de se complementar com biópsia ou não, fazendo um teste de HPV concomitante, certo? Eu trouxe para vocês saberem que existe isso, mas isso aqui nós não temos disponível no nosso sistema de saúde. Também, o teste de HPV, ele pode ser utilizado para rastreamento, sem fazer o Papa Nicolau. Isso também não é a nossa rotina. Eu trouxe para vocês saberem que existe essa recomendação, que pode existir, e agora, atualmente, está saindo cada vez mais publicações mostrando a eficácia do teste de HPV para mulheres acima de 30 anos. Uma vez negativo, o rastreamento será feito pelo teste de HPV só depois de 5 anos. Nós temos 2 tipos de teste de HPV. Tem um tipo que só dá se foi positivo ou negativo, e temos um tipo de teste de HPV que fala exatamente qual foi o tipo de HPV que foi positivo em caso de ser positivo. E o rastreamento vai depender do tipo de teste. Bom, independente do teste, se deu negativo, vai repetir o exame de HPV depois de 5 anos, deu negativo depois de 5 anos, sem necessidade de fazer o Papa Nicolau. Se o teste é sem genótipo, né? Eu não sei qual foi o tipo de HPV que deu positivo, aí sim essa paciente vai fazer o Papa Nicolau e seguir aquela lógica lá anterior daquela tabela do Papa Nicolau. Se eu fiz um teste que identifica o tipo de HPV que deu positivo e a mulher teve um tipo 16 ou 18, ela já vai direto para a colposcopia e biópsia. E se deu algum outro tipo, ela vai sim fazer o Papa Nicolau, certo? Essa tabelinha aí eu trouxe para vocês saberem que existe, certo? Mas também não é não é o que o nosso sistema de saúde público faz. Bom, tendo aquelas alterações, então, um ASC-H, uma lesão intraepitelial, essa mulher, então, vai seguir a investigação naquele momento, e ela vai ser encaminhada para a colposcopia, que é este exame com colposcópio, que vai ampliar ali o colo do útero dela, e o médico vai investigar onde tem lesão, e esse exame vai direcionar uma biópsia. Então, o exame pode mostrar desde um epitélio normal até os diferentes graus de lesão. Então, a colposcopia vai direcionar a biópsia, que ela vai ser sempre feita ali na periferia da lesão, e essa biópsia, então, vai ser feito o anátomo patológico para vir um diagnóstico com uma peça maior, né? Uma biópsia, o Papa Nicolau é raspagem de células, a biópsia é um fragmento de tecido. Com a biópsia é mais fácil de identificar o que tem naquela lesão. Às vezes aquela lesão
vai vir uma lesão de baixo grau ainda. E essa paciente não necessariamente vai fazer um tratamento neste momento. Então, o que a biópsia vai identificar? As neoplasias intraepiteliais, a nomenclatura NIC, de baixo grau, NIC 1, ou NIC 2 ou 3, que é o NIC de uma lesão de alto grau, ou na biópsia já vem uma lesão in situ ou invasiva, certo? Aqui fica mais fácil da gente identificar. Voltando para falar da biópsia, quando no exame do Papa Nicolau vem uma atipia de célula glandular, a lesão, ela pode estar, geralmente, ela está lá dentro do colo do útero. E eu não consigo biopsiar por fora. Nesses casos, a biópsia, ela não é feita aqui na região externa. Ela é feita com esse instrumento. É feita uma curetagem ali do colo do útero. Uma curetagem mais proximal do útero. Não é o mesmo tipo de curetagem que a gente faz quando tem um aborto espontâneo, por exemplo. É a curetagem ali do colo do útero para retirar um pedaço de tecido daquela região para identificar a origem da lesão, certo? Outras formas de se biopsiar são as cirurgias de conização. Nós temos dois tipos. O CAF, aqui à direita, que é uma cirurgia realizada, que pode ser realizada ambulatorialmente. Não sei se vocês conseguem identificar aqui embaixo, tem tipo um V e tem uma alça aqui. Essa alça tem uma alta frequência, ela vai cortando e cauterizando. Então, é retirada ali como se fosse uma tampinha do colo do útero e geralmente se retira toda a lesão. Essa lesão é mandada para o anatomopatológico. Uma outra forma de biópsia é o cone, aqui à esquerda. Aqui a paciente tem que ir para o centro cirúrgico, tomar uma raquianestesia e com bisturi a frio é retirado um conezinho, né? Então sai, como vocês conseguem ver aqui, parece um cone mesmo do colo do útero. Esses tipos de biópsia, o que a gente costuma de falar, see and treat, que é ver e tratar. Se eu tirei toda a lesão e aquela lesão foi benigna, essa paciente ela foi diagnosticada e tratada ao mesmo tempo. Eu não preciso complementar com o tratamento. Lógico, se vier uma lesão invasiva, se vier câncer, aí sim eu tenho que complementar o tratamento. Bom, estou quase terminando. Em relação ao tratamento, nas biópsias, aquilo que eu falei, às vezes vem o NIC 1, que é de baixo grau. Não necessariamente neste momento a paciente precisa se tratar. Eu posso esperar para ver se essa lesão desaparece. Eu posso esperar aí alguns meses. E se essa lesão for recidiva, né? Se daqui a, sei lá, 6 meses, 12 meses, 18 meses, ela continuar com esta lesão, aí sim a gente tira a lesão. A partir do NIC 2 ou NIC 3, aí sim a lesão tem que ser tratada, ou com crioterapia, que é uma cauterização com frio, ou com as conizações, que são aqueles dois tipos, né? Lembra que eu falei ver e tratar? Então, eu posso fazer um CAF ou um cone para tratar aquela lesão, que é precursora, que não é câncer, e eu tratei aquela lesão desta forma, certo? Bom, para finalizar, então, o HPV, ele é responsável pela maioria dos cânceres de colo de útero e a gente consegue trabalhar com prevenção primária, com vacina, com métodos de barreira, controle de tabagismo e com orientação. Uma vez a gente não conseguiu barrar o câncer de colo antes do contato com HPV, a gente consegue tratar e prevenir uma lesão precursora antes de virar câncer. Então, a gente consegue trabalhar com lesão secundária, com prevenção secundária. E só se a gente falhar aqui, nós como serviço de saúde, sistemas de saúde, falharmos na prevenção primária, falharmos na prevenção secundária, essa mulher vai ter câncer. Porque o câncer é evitável. Nós temos obrigação de evitar o câncer de colo de útero. Certo? Por isso que eu fiz questão, que eu escolhi esse tema
para nós conversarmos, certo? O mês de de disseminar conhecimento sobre o câncer de colo é o mês de março, o Março Lilás, mas eu falo que todo dia é dia de prevenir câncer de colo de útero, né? Então, assim, nós temos todas as informações, nós temos meios de prevenir. Vamos mudar este cenário, certo? Bom, quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Aqui estão os meus contatos, minhas mídias sociais. Podem me seguir, podem me mandar e-mail, eu respondo. Será um prazer. E foi um prazerzão estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigada. Muchas gracias a ti, Samantha, por tremenda presentación que nos acabas de hacer. Yo creo que hay muchos, a lo mejor, comentarios o preguntas. Por favor, Sí. aprovechen estos minutos que tenemos para poder hacer las consultas que tengan a Samantha. A veces es difícil romper el hielo al comienzo. Se quiserem escrever, Sí. as pessoas Mira, têm yo menos estuve, vergonha. Mira, yo estuve averiguando porque, bueno, yo no me dedico al tema de piso pélvico, ¿ya? Pero obviamente estuve leyendo un poquito como lo que conversábamos ayer, que tú nos ibas a contar lo que pasaba en Brasil. Y aquí en Chile, bueno, también desde el 2014 la vacuna contra el papiloma se da de forma gratuita a través del Ministerio de Salud. Y justamente va enfocada al público, el público objetivo son los niños, en este caso de la misma edad que tú hablabas, y son niños y niñas también. Y es una vacuna que tiene 2 dosis. Y estuve averiguando y la vacuna ministerial se llama Gardasil. Y también es tetravalente, no sé si será la misma que ocupan allá, pero al menos salía en el folleto del ministerio que es una vacuna tetravalente también, ¿ya? Así que por lo menos hay una preocupación que yo creo que también debe venir desde las indicaciones que emanan desde la OMS de ir haciéndose cargo de esta problemática. A ver, Pamela nos habla. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. A pesar de ser en portugués, igual se entiende. Sí, la Samantha hizo su mejor esfuerzo para poder hablarnos y entender. Ahora, las imágenes de apoyo fueron decidoras también para poder seguir lo que nos estabas contando, ¿ya? Es importante, como te decía, el tema de la vacunación y, claro, todavía hay mucho tabú con respecto al tema de qué podría suceder después de la vacunación, pensando en que son niños pequeños todavía, etcétera. Pero se ha demostrado que la vacuna es segura, por lo tanto Sí. no deberíamos tener esos miedos por ahora. Y creo que con lo que tú hablabas respecto a la falta de detección de realizarse el Papa Nicolau, aquí también pasa algo muy parecido, ¿ya? En general, tú de repente hablas con tu círculo familiar o social y hay a veces una relajación después de cierto tiempo, de cierta edad, de ir a hacerse el examen. Porque igual es un examen que es incómodo, que es un poquito doloroso, pero finalmente una vez al año. Entonces nosotros tenemos que ser como profesionales de la salud bien promotores de esto. Sí. Sí. La Pamela nos pregunta, tengo una consulta, cuando el Papa Nicolau sale un resultado de células atípicas epiteliales, ¿qué significa? A atipia epitelial é alguma alteração daquela região mais externa do colo do útero. Se for só atipia epitelial, sem o médico escrever, sem poder descartar invasão, geralmente o exame não se biopsia. Repete o exame ali dentro de 6 ou 12 meses, dependendo da idade da pessoa. Se é maior que 30 anos, depois de 6 meses. Se voltar a ter atipia, aí pode ser que o médico biopsie. É uma lesão inicial, é uma alteração, não é normal, mas é a menos pior alteração. Claro, é a alteração mais leve, que ela claro. pode voltar ao normal sem fazer nada.
Mas tem que investigar, tem que acompanhar mais de perto, Claro, hay que hacer un seguimiento para ver cómo se comporta. Sí. Pamela, ¿quedaste clara con la respuesta o algo más que acotar? Bárbara, eu te mandei o PDF. Pode mandar para ele se quiser, tá? Ah, súper. Ya, entonces, además de entonces compartir el conversatorio, el video, voy a enviar entonces el PDF que me envió Samantha. Porfa, no olviden de contestar la encuesta que les compartí delante por el chat, ya que está un poco más arriba el Forms, para poder saber cómo están recibiendo ustedes los conversatorios. La Pamela nos dice, entonces realizar seguimiento, ¿en cuánto tiempo? Quando vem a alteração de célula epitelial, depende da idade. Depende da idade. Se tiver menos que 30 anos, repete depois de 1 ano. Se tiver mais que 30 anos, repete o exame depois de 6 meses. Después de 6 meses, cuando tienes más de 30 años. Depois de 6 meses. Sí. Ahí quedó clarito. Carolina nos habla. Hola, buenas tardes. Ya, perfecto, dice la Pamela. Así que quedó súper informada. Carolina, ¿nos quieres preguntar algo? Si quieres, mejor hazlo por voz. Estoy con mi mamá, que es matrona, y dice que el examen es indoloro. Bueno, depende también de cada mujer, porque hay algunas que tienen vaginismo y pueden tener algún problema en el momento del examen. O exame, ele incomoda um pouco quando raspa. Mas geralmente a dor é porque a mulher tensiona o assoalho pélvico. Claro. Porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, então ela tensiona. Então, por isso que algumas mulheres sentem dor. Lo que más genera molestia es la colocación del espéculo, nos dice Karen Muñoz. Pela falta de relaxamento muscular. Sí, la falta de relajación muscular. Oye, ¿y cómo es ese trabajo que hacen del piso pélvico con las pacientes que tienen dolor? ¿Es solo con ejercicio, el contraer, relajar, el ir...? Exercícios, muita conversa, aula de anatomia. E para vaginismo, a gente trabalha bastante com os dilatadores vaginais, conhece? Dilatadores, já. Isso. Mas a ideia é ela conseguir colocar um dilatador sem sentir dor, trabalhando respiração, trabalhando relaxamento. É muito mais ganho de consciência de relaxar o períneo e perder o trauma de alguma coisa entrando. É um trabalho bem interessante, bem complexo. E muitas vezes junto com o psicólogo. Eso te iba a preguntar, si tenían considerada la participación de un psicólogo. Sí, muchas veces. Claro. Es que si tú lo piensas, claro, desde tiempos más antiguos siempre se nos habló o siempre ha sido como tabú la zona pélvica, especialmente de la mujer, porque hay un tema también de género, que mientras que al niño chico puede hacer pipí en la calle y es chistoso y da lo mismo, a las niñitas es como, no, ocúltate, no muestres que nadie te vea, etc. Exactamente. Entonces, claro, entonces eso obviamente tiene una carga psicológica después en la persona, dependiendo también de las experiencias de vida que tenga, de su personalidad, de su medio, de muchas cosas, que puede influir justamente en todo esto, y es increíble cómo puede llegar a influir, o sea, de que la gente no se haga el examen. Por eso que es tan importante que vayamos abriendo y haciendo que la gente se atreva a hablar también. Sí. Mambás nos dice, la felicito, espero que se repitan estas instancias. Saludos, gracias, saludos para ti también. María Inés Fernández, excelente disertación, felicidades a la expositora y a los organizadores, gracias. Está la secretaria de terapia ocupacional, ¿cómo está? Felicitaciones por los consejos, ella ha estado en varios conversatorios ya, así que gracias por estar. Bueno,
No sé si voy a dar la última opción por si alguien quiere acotar algo, por si quiere hablar. Abran micrófono nomás, chiquillos. La idea es que conversemos, escucharlo. A veces es más rápido y más fácil que chateando. Sino para hacer ya el cierre en honor al tiempo, porque además tienes que ¿te van a ir a dejar a Lara? ¿O la tienes que ir a Não, buscar? vai dormir em la abuela. De la abuela, o sea, hoy día vas a estar de soltera, Sim, vas a estar sin hijos, vas a poder dormir toda la noche. sim, sim. Ah, mira qué bien. Bueno, veo que no hay más comentarios. Les pido nuevamente que no olviden contestar la encuesta, por favor. Y les agradezco a todos los asistentes por haberse dado este tiempo, por también haber tenido la paciencia de poder escuchar la presentación de Samantha, que lo conversamos en su momento, cómo lo hacemos, porque ella habla portugués y habla inglés. Entonces, en una pequeña reflexión llegamos a la conclusión de que era mejor hacerlo en portugués porque en inglés iba a ser incluso más difícil y iba a producir una distancia. Así que esperemos que les haya gustado. Nos mandan saludos desde Ecuador. Mira, tenemos asistentes internacionales también. Y gracias a ti, Samantha, por tu tiempo, por tu expertise, y esperamos que podamos repetir todas estas instancias próximamente, mientras Sim, se sim. pueda. Cuídate harto, un abrazo y Ah, besos a todos. muito obrigada, gente. A ti, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos la próxima Tchau, semana. Chao, chao. Tenemos conversatorio de nuevo la otra semana. Chao, chao. tchau.